E aí, pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Raul. O tema abordado nessa aula será ângulos e arcos na circunferência. Então, a primeira situação aqui, a gente está trazendo uma noção bem básica, né, da definição de ângulo, que nada mais é que uma abertura entre duas semirretas, né, como aparece aqui, tá vendo? O ângulo é essa região aqui, essa abertura entre as duas semirretas que aparece aqui, a semirreta OA e a semirreta OB. É importante que esse ângulo aqui a gente pode representar ele de duas formas, tá? Então, observe, seria a maneira mais corriqueira seria essa aqui, que é a AOB, e trocando a ordem, né, seria BOA. Essa aqui, pessoal, ela está correta, mas não é uma maneira muito usual de representar esse ângulo, porque a gente normalmente representa na sequência, tá? Na ordem alfabética. Detalhe importante: a letra do meio, ela necessariamente tem que ser o vértice do ângulo. Tem que ser o vértice do ângulo acompanhado do circunflexozinho, ok? Beleza? Vamos lá então. Aqui a gente está falando do ângulo reto. O que é um ângulo reto? É todo ângulo que possui a medida igual a 90 graus. Detalhe importante: quando você vê uma figurinha assim, um ângulo, tá, gente? Já fica subentendido que é 90 graus, certo? O ângulo raso, que é o ângulo de meia volta também, né, que vale 180 graus. E o arco, ou melhor dizendo, o ângulo de uma volta completa, né, é o ângulo de 360 graus. Ainda temos o ângulo nulo, observe, é como se tivesse as duas semirretas uma sobre a outra, tá vendo? Ó, a semirreta OA e a semirreta OB. Não existe abertura entre elas. Então, nesse caso, o ângulo é considerado nulo, tá certo? Agora a gente vai definir aqui o que seria um ângulo agudo, né? Seria um ângulo que é maior que 0 grau, porém menor que 90. Observe, tá vendo? Então aqui está representando esse ângulo agudo, né? Depois falaremos do ângulo obtuso, que é um ângulo que está exatamente entre 90 graus e 180. Observe, ele é maior que 90, porém é menor que 180. Então é um ângulo que está entre 90 e 180 graus. Falando agora de ângulos e arcos na circunferência, pessoal, então a gente tem essa situação aqui, observe, tem uma circunferência e aqui, se você olhar, está marcado o arco AB. Só que tem um detalhe: esse arco AB, nesse caso aqui, observe que ele tem medidas diferentes. Então a gente tem o arco AB de medida menor e o arco AB de medida maior. Quando aparecer apenas assim na questão, pessoal, às vezes ele vai pedir bem assim: determine as medidas dos arcos AB. Então já fica subentendido que ele quer a medida menor e a medida maior desse arco. Agora observe, quando a gente insere um terceiro ponto na figura, fica mais claro de você delimitar, ou melhor, distinguir quem é o maior e quem é o menor arco. Então, por exemplo, se eu disser o arco AMB, já fica subentendido que eu estou querendo o arco menor. E se eu disser apenas o arco AB, eu estou me referindo ao arco maior. Beleza? Então, olha só, a partir do momento que eu coloco mais um ponto, então fica mais fácil de eu distinguir qual é o arco que eu estou me referindo, ok? Ângulo central, né? Qual é a relação que existe entre o ângulo central e o arco que ele determina sobre a circunferência? Primeiro detalhe aqui a ser comentado é o seguinte, pessoal: que o ângulo central, o seu vértice, observe, ele coincide com o centro da circunferência, por isso que nós dizemos que ele é um ângulo central, certo? E a medida desse ângulo é igual à medida do arco que ele determina sobre a circunferência. Olha só, primeira propriedade importante. Vamos para a segunda propriedade. Observe, o ângulo inscrito. Como é que a gente sabe que é um inscrito, Raul? Observe, o vértice dele está sobre a linha da circunferência. Então, quando você tem o vértice do ângulo sobre a linha da circunferência, nós dizemos que ele é um ângulo inscrito, beleza? E qual a relação que existe entre esse ângulo e o arco que ele determina? Observe, o ângulo, na verdade, é a metade do arco que ele determina, diferente do ângulo central. O ângulo central tem a mesma medida. Já o ângulo inscrito é igual a metade do arco que ele determina. E de posse disso, né, nós temos uma relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito, certo? Observe, nós temos aqui o ângulo inscrito beta e o ângulo central alfa, tá vendo? E a relação é justamente essa, ó, o ângulo inscrito é a metade do ângulo central, só que a gente só pode criar essa relação, observe, por quê?
Porque os dois ângulos determinam o mesmo arco na circunferência. Observe, o ângulo beta determina o arco AB e o ângulo alfa também determina o arco AB. Então, por isso que existe essa relação entre o ângulo inscrito e o central. Eles necessariamente precisam determinar o mesmo arco, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, olha só. O que nós temos aqui? Primeiro é você identificar se esse ângulo aqui é inscrito ou central. Então, observe, como o vértice está sobre a linha da circunferência, ele é um ângulo inscrito. E ele quer saber o arco. E nós sabemos que o quê? Que o ângulo inscrito é a metade do arco. Que é a mesma coisa de dizer, pessoal, que o arco é o dobro do ângulo inscrito, certo? Então, x é igual a 2 vezes 46. X é igual a 92. Olha para esse exemplo agora. Ó, esse exemplo já está condizendo com essa situação aqui, uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central. Observe, eu tenho a medida do ângulo central e quero achar a medida do ângulo inscrito. Então, qual é a fórmula que eu vou usar? Olha só, é justamente essa. Ó, o ângulo inscrito é igual a metade do ângulo central, certo? Então, quer dizer que x vai ser igual a 59. Próximo caso. Relação idêntica anterior, só que um pequeno detalhe. Agora a gente tem a situação inversa do exemplo anterior. Por quê? Porque a gente tem a medida do ângulo inscrito e queremos encontrar a medida do ângulo central. Então, se eu quero o ângulo central, basta eu pegar o ângulo inscrito e multiplicar por 2. Tá vendo? Então, x vai ser igual a 82. Vamos lá, a última situação, né, da parte teórica, é o ângulo de segmento, né? Por que ele é de segmento? Observe que a outra semirreta, porque aqui já, olha só, a semirreta que está formando esse ângulo é essa linha aqui e essa aqui, ó. Por que nós dizemos que ele é um ângulo de segmento, tá, pessoal? Porque essa outra semirreta aqui, ó, observe, ela é tangente à circunferência, beleza? Essa é a característica do ângulo de segmento, tá? E outra coisa importante ainda, o vértice, né, ele coincide com esse ponto de tangência, né, dessa reta aqui, né, dessa semirreta, com a circunferência, né, é o vértice, e que está sobre a linha da circunferência, esse vérticezinho aqui, detalhe importante. Então, qual a relação que existe entre esse ângulo de segmento e o arco que ele determina, tá vendo? Determina esse arco AB. É a mesma relação que existe entre o ângulo inscrito e o arco que ele determina, ou seja, o ângulo de segmento é a metade do arco que ele determina. Olha o exemplo, tá? Detalhe importante aqui, eu quero descobrir o alfa. Só que para descobrir o alfa, eu preciso descobrir primeiro quanto vale esse arco AB que ele determina. Fica fácil, porque, note, 110 é o ângulo central porque o vértice coincide com o centro da circunferência O. Então, se coincide, quer dizer que o arco AB também mede 110. Agora, a gente aplica a regrinha do ângulo de segmento. O ângulo de segmento é igual a metade do arco que ele determina, que vai ser igual a 55. Para finalizar nossa explicação, trouxe essa situação aqui. Vamos supor assim, que é um desafiozinho mais... um desafio de nível de dificuldade, vamos colocar aí de fácil para médio. Tá? De detalhe, ele não quer descobrir o valor de x, ele quer descobrir a medida do arco AB. Então, primeiro eu vou descobrir o valor de x e depois eu descubro o valor do arco AB, correto? Então, como é que eu vou fazer? Observe, esse cara aqui é o ângulo central, vou botar o C aqui, e esse cara é o ângulo inscrito, não é isso? A gente sabe o que? Que o central é o dobro do inscrito, então é isso que eu vou representar, observe, ó. Ó, o ângulo central, que é 4x mais 10, é o dobro do ângulo inscrito, ó, que é 3x menos 10, muito simples. Agora eu aplico a distributiva ali, ó, 2 vezes 3, 6 e 2 vezes 10, 20, tá vendo? E aqui eu vou separar, observe, eu vou jogar o 20 para lá positivo e o 4 negativo. Resolvendo as operações, 30 é igual a 2x, dividindo por 2, x é 15. Pronto. Como eu descobri o x, agora eu tenho que descobrir o arco AB. É fácil, pessoal, por quê? Ó? Lembra que o ângulo central é igual ao arco que ele determina. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou substituir no lugar do x aqui, ó, o 15. E aí eu descubro o arco AB. Olha só, o arco AB é 4 vezes, lembra que era o x? Observe lá do ângulo central, ó, 4x mais 10. Então, no lugar do x, eu botei o 15 que nós descobrimos, tá vendo? Então, 4 vezes 15, 60, mais 10, 70. Essa é a medida do arco AB. Valeu, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Um grande abraço.